presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele disse ontem que acionou a advocacia da casa para resguardar as prerrogativas do senador Jacques Wagner, depois do parlamentar ter sido alvo da operação da Polícia Federal no âmbito do caso Master. E ao falar desse ocorrido, Alcolumbre afirmou o seguinte no Senado: decisões tomadas pelo Judiciário estão diminuindo a condição do mandato de senador, bloqueio de contas, de verbas de atividade parlamentar. A advocacia está preparando uma peça solicitando ao Judiciário para que possa restabelecer o bom exercício do mandato. Este país precisa entender que todos os brasileiros têm direito à presunção da inocência. Esse país está condenando todas as pessoas antes da investigação ser concluída. Eu não sei a quem interessa criminalizar a política, não é do Brasil, não é a democracia. Jacques Wagner deixou a liderança do governo no Senado na semana passada, depois de se reunir com o presidente Lula, como a gente sabe. As investigações lá apontam que o senador teria atuado no Congresso em defesa do Banco Master em troca de vantagens indevidas. Depois de ser alvo de buscas autorizadas pelo André Mendonça, Wagner admitiu ter relação com o banqueiro Augusto Lima, que é ex-sócio do Master, mas negou irregularidades. É uma solidariedade, assim, é uma derivação do abraço de afogados. E se você está se afogando, e se o Davi Alcolumbre estivesse se afogando e se abraçar você, é difícil sair. O Davi Alcolumbre também está na mira, né? Porque o fundo lá do Amapá de Previdência acabou investindo no Master e ele se sente investigado, né? Tem um movimento curioso aí. O Alcolumbre, que tem abraçado uma pauta contra o governo, porque ele tem feito isso, né? O Alcolumbre está criando dificuldades para votar o fim da 6x1. O Alcolumbre ameaçou botar pauta-bomba em votação, né? Vamos ver, até o Boulos deu uma entrevista a respeito. Em matéria de Master, ele sai em defesa do Jacques Wagner. Eu não estou fazendo nenhuma ilação aqui, só estou dizendo que ele também é um potencial investigado. E sim, ele sai em defesa do Master. Então, no que concerne a essa questão, no que diz respeito a essa questão, se aproxima do Wagner. No que diz respeito ao resto, tem abraçado uma pauta antigovernista. Inclusive, com laivos de tentativa de desestabilização do governo. É preciso que se registre esse paradoxo, né? No mais, devo dizer, e eu concordo com a essência da questão, extraídas então essas condicionantes, que eu acho sim que não é para condenar ninguém antes de o processo estar bem claro. Eu já me manifestei contra vazamentos. Eu acho que as pessoas não podem ser condenadas pela imprensa. Não acho que tenha que ter vasos comunicantes entre investigadores e imprensa. Atenção, imprensa, se sabe, informa. Acabou, não tem essa. Se a informação chegou, ponto final, que se publique, né? Agora, é claro que o vazamento é muito ruim também, porque muitas vezes depois se vai ver e a pessoa não era culpada ou sei lá o quê. Então, eu concordo que é preciso cuidar das prerrogativas de mandato. Agora, eu tenho de registrar que esse Alcolumbre que se solidariza com Wagner é o mesmo que sabota o governo. A gente segue falando do Jacques Wagner, Reinaldo, porque o presidente Lula está cumprindo uma agenda nessa quarta-feira na Bahia e vai se reencontrar com ele que deixou a liderança do governo do Senado na semana passada. E o parlamentar deixou o posto depois de uma reunião com o próprio Lula. Vai ser o primeiro ato público do presidente ao lado de Wagner, que foi alvo da operação deflagrada pela Polícia Federal no âmbito do caso Master. E segundo a Folha de São Paulo, um aliado de Lula afirma que deverá prevalecer nele o sentimento de amizade entre os dois. Segundo relatos, na conversa em que foi selada essa destituição do Wagner da liderança, o presidente manifestou confiança na inocência dele e ressaltou a necessidade de comprová-la. Alguns petistas não descartam a hipótese de o presidente fazer uma deferência, possibilidade vista aí, no entanto, como mais remota. Uma ala governista defendeu o quê? O afastamento de Jacques Wagner da liderança por temer
os impactos da operação na campanha do Lula. Por outro lado, tem setores no partido argumentando que o senador deve ser fortalecido, de forma a não abalar a força do palanque de Lula lá na Bahia. Lembrando que o Jacques Wagner nega ter cometido irregularidades e segue como pré-candidato à reeleição pelo Senado. Deixa eu dizer uma coisa, se tiver um mínimo de inteligência na condução dessas coisas, o Jacques Wagner é meio inabalável na Bahia. Tem pesquisa aí, está na frente, ele e o Rui vão ser eleitos para o Senado, o Rui Costa. Acho pouco provável que na Bahia isso tenha algum impacto. Agora, fora da Bahia, o impacto pode ser grande. É bom que o Lula tome cuidado, porque também não dá para ele ser juiz de investigações que estão em curso, porque senão fica assim, o Lula vira juiz de uma investigação que pode existir contra o Flávio, e aí então se diz o Master, Flávio, o Bolso Master, e não sei o quê. E essa gente que fez isso e tal. Agora, quando diz respeito ao meu amigo senador Jacques Wagner, aí não, aí é perseguição. A melhor coisa que o Lula faria, silenciar. Caso fale, diga, Wagner, eu acho que você é inocente e que você vai provar a sua inocência. Né? Ou que ficará provada a sua inocência. Melhor para não parecer também que quem acusar tem que fazer a prova. E pronto. Agora, qualquer fala que soe ataque à investigação, aí será uma burrice. Além de uma burrice, uma impertinência, um absurdo, porque senão fica assim. Investigados dos outros são culpados, e não me importa se são inocentes. Os nossos investigados são inocentes e não me importa se são culpados. Então, ou bem o presidente confia no trabalho da Polícia Federal, e confia no trabalho da Polícia Federal, na independência do trabalho da Polícia Federal em todos os casos, ou bem não confia. Então, é delicada a operação, mas é possível. O presidente não tem que se meter nisso. Né? Até porque, insisto, objetivamente, na Bahia, o prejuízo é muito pequeno. Se é que existe. Agora, a eleição se disputa no Brasil, não se disputa só na Bahia. Né? Então, ainda que soasse simpático fazer a defesa do Wagner lá, fora dali pode passar um recado muito ruim.